Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do nosso canal da Casa Espírita da Associação de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós estamos muito felizes por receber o Marcelo Pacheco. Seja bem-vindo e nós vamos fazer algumas perguntinhas, um bate-papo aqui sobre a missão, os desafios e o propósito de ser expositor espírita. Fiquem até o fim, vocês não vão se arrepender. Seja bem-vindo, Marcelo. Agradeço mais uma vez o convite da casa, né? Então, algumas vezes tenho a oportunidade de estar aqui nas palestras e hoje podendo trazer um pouquinho dessa experiência, quiçá missão, né? Eu não vejo como missão ainda, mas como esse trabalho de expositor, palestrante, facilitador, cada um dá uma terminologia, mas é um prazer estar aqui compartilhando um pouco daquilo que a gente pode trazer de experiência. Ai, muito obrigada. Nós somos muito honrados por ter você aqui. Isso. É muito legal que quando a gente fala que vem o Marcelo, aí a casa lota. Esse já começa a pegar no negócio do palestrante, né? Que orgulho, soberba e vaidade, né? Então já é uma experiência aí para a gente não permitir que isso nos envolva. E esse é um dos desafios do expositor, do palestrante, né? Porque talvez essa pergunta vá ser feita depois, mas já vou dar o spoiler. Bora. Vamos deixar fluir. Porque um dos grandes desafios do expositor é justamente esse, né? Não se envaidecer. Porque aí ele se torna mais importante do que a própria mensagem que ele está trazendo. E como o próprio Kardec ensinou, eu não sou mais importante, eu só sou a caneta, a pena que está trazendo a mensagem dos espíritos. Então o importante não é quem está trazendo, mas é o conteúdo da mensagem. E quando nós, vamos dizer, o expositor recebe muitos aplausos, muitos elogios, e ele se deixa invadir, ele dá margem para que a vaidade, a soberba, o orgulho tomem conta dele. Então é um dos cuidados e um dos alertas. E surgiu aqui também um detalhe, né? Que é muito fina assim, a linha que divide essa questão de você valorizar o seu trabalho e o seu talento, porque sim, é importante que você chame a atenção das pessoas para que elas entendam a mensagem, né? Só que esbarrar aqui nessa questão do ego, né? Da vaidade é complicado. Só que a gente precisa ficar atento para não se deixar tomar pela vaidade, porém precisa também valorizar o nosso talento, né? Exato. E esse desafio talvez seja o mais difícil de você conseguir diferenciar, né, Marcelo? Onde que aqui eu estou excedendo na minha vaidade e onde aqui eu estou desvalorizando aquilo que eu tenho. E é importante, por isso que a gente traz essas pessoas com bastante talento e também com bastante experiência para trazer para a gente aqui justamente esses desafios. E aí, qual que é a sua estratégia, Marcelo, para poder observar essa divisão assim, essa margem muito fina? Eu acho que para tudo, não só como expositor espírita, mas para tudo na vida, né? Enquanto pais, por exemplo, quando a gente fala alguma coisa para os nossos filhos, né, enquanto colega de trabalho, que a gente fala uma coisa para o outro, a gente percebe, nós temos a sensação, porque a nossa consciência, o nosso guia, mentor, cada um queira renomear da forma que for, está falando aqui, está colocando, puxa, eu me excedi. E aí eu posso vendar meus olhos e meus ouvidos para tudo isso, ou eu posso fazer aquela reflexão. Será que eu me excedi? Será que eu fui além? Será que eu não estou trazendo uma verdade absoluta minha e querendo colocar nos outros? Então essa é a própria linha do autoconhecimento que a própria doutrina nos ensina. Santo Agostinho,
como falava, né, eu gosto de chamar da lei do travesseiro, né? Todas as noites interrogo a minha consciência e repasso o meu dia. Então vamos dizer, ao final de cada trabalho, de cada palestra, por exemplo, de cada aula que é ministrada, é entender, poxa, como que estavam os participantes? Em que ponto eu chamei a atenção? Qual foi a brincadeira que talvez eu tenha feito que eu me excedi? E como eu me senti ao final de tudo? Então essa linha do pós, ela é muito importante para que a gente possa perceber em que estágio eu estou sendo tolerante ou conivente com a minha vaidade. E, logicamente, como você colocou, sem deixar que a minha autoestima, que vamos dizer, a valorização daquilo que a gente buscou, o trabalho, o esforço, a dedicação para fazer a construção daquela linha de trabalho também não seja coibida com o medo da soberba. A gente não pode deixar que o medo, se o medo tomar conta e eu fico na inércia, eu também não progrido. Então, essa linha tênue, eu diria que a melhor forma é, após cada aula, após cada ação, após cada palestra, após cada chamada de atenção no filho, no colega de trabalho, vamos dizer, ou que nos chamam a atenção, fazer o exercício da reflexão e do autoconhecimento. Acho que é o melhor caminho, para mim pelo menos. Muito obrigada, muito boa dica. Eu gosto também sempre de tocar nesse exercício, né? Eu falo o exercício de Santo Agostinho, né? De estar ali listando onde que eu fui, né, melhor, onde fui melhor do que ontem, onde eu posso ser melhor amanhã, é bem interessante. Sim, e até se me permite, ontem eu fiz o Evangelho no Lar, e para mim sempre, não sempre, mas com frequência, abro o Evangelho no Lar, falsos cristos e falsos profetas. Então, vamos dizer, já é um alerta que eu estou tendo aqui para, vamos dizer, não se permita ser um falso cristo ou falso profeta. Porque se eu me equivocar, quantas pessoas eu posso levar ao erro? Então, eu coloco um grau de responsabilidade e acho que esses alertas, ontem, por exemplo, aconteceu isso, para quê? Para que eu não me perdesse hoje e trouxesse uma verdade absoluta minha e caísse no erro. Então, esses insights estão sempre por aí. Sempre, né? Funciona como se fosse assim, um oráculo, né? Um oráculo. E aí, falando em oráculo aqui, vamos pegar uma questão aqui. O que te motivou para ser um expositor espírita? Você sentiu um chamado? Como que que surgiu essa situação? Sim, tá. É interessante, né? Nós achamos que temos que ouvir uma missão, um clarão, né? Eu estava na estrada e veio o clarão. Saulo de Tarso a Paulo de Tarso, né? Eu tenho que estar numa estrada de Damasco. Né? Então, na verdade, vamos dizer, foi uma consequência natural. Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, e pela minha profissão, vamos dizer, acabo dando treinamentos, acabo dando aulas, sou chamado a palestrar, às vezes em faculdades, em grupos de estudos, e num determinado momento, o meu chamado foi um diretor de um centro espírita que eu frequentava, me chamou. Então, nada de sobrenatural, miraculoso, ou nada assim. Foi uma pessoa encarnada que me chamou, porque falou, poxa, eu já assisti você falando alguma coisa, então eu estou te chamando para fazer uma palestra. Não me sentia preparado para ainda falar sobre a doutrina, então começa com aquele tema básico do autoconhecimento, que dá para a gente trazer experiência particular. E aí a gente vai percebendo, poxa, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu adquiro conhecimento, mas se eu ficar com esse conhecimento da doutrina para mim, qual a utilidade? Eu posso praticar, beleza, amar a si mesmo. A partir do momento que esse conhecimento eu posso transmitir para os outros, eu pratico amar ao próximo. Então vamos dizer, eu estudar só para mim eu fico represado. Quando eu passo para os outros, eu passo a amar ao próximo. E se eu estou fazendo bem, buscando conhecer, aplicar, passando para os outros, consequentemente eu estou amando a Deus. Então eu estou colocando a máxima crística do amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, fazendo isso, aplicando
um pouco de entusiasmo, um pouco de trabalho, um pouco de esforço. Sim, sempre o receio quando você vai numa casa espírita e se não der certo. Então, com tudo isso, eu acho que esse foi o meu chamado, alguma consequência natural. Se a gente se sente preparado, nunca. Né? Mas o momento perfeito não vai acontecer. E como costumam dizer, né? Quando surge o trabalho é porque você está preparado. Então, se te chamarem para ser um expositor, segue, não tem medo, dá um passinho adiante. É muito interessante, né? Que eu ia fazer justamente essa pergunta para você, né? Da questão de fazer essa... Como que você faz essa aplicação da doutrina na prática, né? E você já veio com essa mescla, né? A gente acaba vivendo a nossa missão. Sim, né? exato. E quando a gente sente... esse chamado, que na verdade é um convite para trabalhar, onde haja uma necessidade, aí a gente precisa também ver se a gente se encaixa naquele tipo de trabalho, né? Que nem você disse que já por conta da sua profissão, já do seu trabalho em comunicação, então, legal você vir para esse trabalho. Mas esse trabalho específico, ele traz alguns desafios, né? Sim. Muitos, né? Na verdade, muitos. E quais são os desafios que você pontua que são para você os mais desafiadores, os desafios mais desafiadores. O desafio desafiador da maioria, digamos assim, e que todo mundo vai colocar em primeiro lugar, medo de falar em público. Uhum. Então vamos ver, eu sou uma pessoa extremamente tímida, reservada, e aí a primeira coisa que eu falo, eu tenho medo de falar em público, eu não gosto. Mas aí se eu tenho conhecimento e se eu sinto que eu posso transmitir, eu tenho que superar esse medo, como em tudo na nossa vida, né? O medo está ali, mas se ele me trava, eu tenho que superar. Aí o que eu fiz? Eu fui me preparar, eu fui primeiro fazer um curso de oratória, para entender que o medo, a timidez, ele vai fazer parte, a timidez é parte da personalidade do Marcelo. Mas diante do público, fala, nossa, como ele é extrovertido, você não sabe nada. Que aqui no estômago. Aqui dentro, nossa, dá um frio. A garrafinha d'água está aqui embaixo. Por quê? Porque a boca é seca. Às vezes você vai falar, e aí, por exemplo, no centro espírita, né, tem um monte de gente ali, né? Às vezes você está falando e você pega algumas pessoas ali, outras, vamos dizer, no celular, será que eu estou agradando ou não? Então, todas essas coisas estão passando na minha mente. Mas, lógico, eu vim aqui, eu me preparei. Eu vou numa plateia de 50, 30, 20, 10, seja lá, eu vou prender a atenção de todos de algumas formas. Né? Vou prender a atenção só de alguns, de algumas formas. Então, através do estudo da oratória, vão percebendo como usar os slides, em que momento elevar um pouco a voz, dar uma entonação um pouco maior, logicamente a construir um raciocínio lógico para que a palestra ou a exposição ou a aula tenha uma condução, né? Então, primeiro, criar aquela curiosidade sobre o que vamos falar e qual o objetivo, o porquê. Aí vamos trazendo um raciocínio, às vezes colocam histórias, né? Seja nossa, particular, seja de outras pessoas que nós vimos, seja de expoentes. Ah, o Chico passou por isso, o Chico não teve o medo do avião. Então, Cabo, você pode ter medo também. Se o Chico teve, você pode. Então, trazendo essas analogias, porque a doutrina, a vida, ela nos explica através de metáforas. Né? E eu gosto, até vou talvez ser um pouco prolixo na resposta, mas eu gosto muito das metáforas. Então, por exemplo, assistindo um desenho animado com meu filho, procurando Nemo divertidamente, assistindo o filme dos Vingadores, ou assistindo um filme, Paulo de Tarso, ou lendo um livro, quantas metáforas não estão vindo para que a gente possa usar numa palestra? Uma música, vim para cá, estava ouvindo a música Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Pô, o que é a música Tente Outra Vez, do Raul Seixas, senão uma reencarnação que eu posso trazer como analogia para um público?
Então, acho que tudo faz parte da gente consolidar e se preparar. Mas o maior medo do expositor realmente é o quê? É a oratória e vamos dizer assim também, como é o medo mais dos outros, como que os outros vão reagir. Mas eu não posso mudar os outros ou como eles vão reagir. Se eu me preparei, eu estou vindo aqui de boa vontade para passar o conteúdo, a minha missão está entregue. A missão do outro que está para assistir é abrir a mente e o coração, entendendo que aqui está um ser imperfeito com as limitações dele para tentar passar alguma espécie de conhecimento. É interessante quando você falou, né, da timidez, porque a gente não enxerga a sua timidez, né? Só você que sabe o que você está passando. E eu não sou tímida, não tenho nem um pouquinho de timidez, sou uma pessoa extremamente extrovertida e tenho esse mesmo medo, porque não é da nossa personalidade, é justamente dessa questão que você falou da aprovação do público, né? E aí é complicado a gente lidar com esse público. Mas para isso, para a gente lidar com isso, vem a questão do preparo das palestras, né? Como você preparou. E aí eu venho com uma pergunta. Como que você prepara as suas palestras? Você usa de intuição? Como que você faz com tudo isso? Tem de tudo um pouco, né? Então vamos dizer, lógico, tem casas que passam temas da palestra, algumas que temos o tema livre e nós mesmos escolhemos, mas a raiz de tudo, sempre na codificação. Vamos falar sobre um tema espírita, vou logicamente na codificação, não temos como fugir às obras de Kardec, vamos trazendo, por exemplo, alguns conteúdos que temos da atualidade, psicológicos, por exemplo, de psicologia, de terapias, de exemplos, vamos trazendo, e a intuição, né, os exemplos vão pular na cabeça, porque a preparação ela vai acontecendo. E aí quando você sobe no palco, na tribuna, seja lá como a gente fala, muda todo o roteiro, muda. Né? Porque aí vão vindo algumas coisas. E às vezes você não está preparado para alguém lançar uma pergunta e vem uma pergunta no meio. Né? E aquela pergunta te dá uma outra linha de trabalho que você, pela preparação, está ali conduzindo. Tem uma máxima que eu gosto muito, de um livro que não é espírita, não tem nada a ver com isso, mas que fala assim, entre o mapa e o terreno, siga com o terreno. Então, o mapa é o quê? O planejamento, o roteiro. A gente está com o roteiro aqui de entrevista e não está seguindo. Mas nós temos o mapa. Então, temos mais ou menos a linha de trabalho. Eu tenho o mapa, eu tenho a linha de raciocínio que eu criei na palestra, nos slides. Mas aí, entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. O mapa está me falando isso, mas de repente você teve a intuição, ou teve um insight, ou percebeu que alguma coisa prendeu a atenção das pessoas, que arregalaram o olho, que mudaram na cadeira, aí você vai seguir por essa linha. E você passa alguns 3, 4 slides e vai adiante. Ou você fecha os slides, apaga o retroprojetor e vamos fazer um debate aqui agora. Então, quando a gente se prepara, as coisas acontecem. E aí eu trago muito aquela história que o Divaldo conta, né? Quando ele se permitiu envaidecer, né? Que eu sou só o instrumento, e aí ele chegou numa palestra, né? E falou, agora pode vir aqui e falar tudo, mentor, pode falar tudo, guia. E aí o guia se afastou e não falou nada, e o Divaldo passou vergonha. Então ele conta isso, até que lógico, aí o guia mentor falou, não é permitido com o público isso, e aí rolou a palestra, mas a partir desse momento o Divaldo aprendeu que eu sou instrumento, mas mesmo como instrumento eu tenho que me preparar. Então o roteiro acaba sendo muito importante, seja para o introvertido, para o extrovertido. Né? E mesmo assim, com o papel a gente faz o roteiro, faz o slide, mas depois é o que a gente fala, poxa, amassa tudo e joga fora, porque ali na hora você tem uma percepção diferente. Você prepara um conteúdo, mas aí chega, um público é um pouco mais novo, é um pouco mais velho, é mais eclético, a casa tem uma pegada um pouco mais de sobriedade, seriedade, não, a casa mais aberta, que pode brincar, digamos assim. Então, conforme for,
você vai conduzindo. Então, esse preparo vai vindo, lógico, com a experiência. Mas são testes que vamos fazendo. Né? Então, essa linha de trabalho é muito interessante. Essa maleabilidade. Eu, vamos dizer, além de tudo, da timidez, eu sempre fui muito inflexível, muito rígido. Então, os vários exercícios que vão vindo no autoconhecimento são importantes. Porque aí, dentro da minha rigidez, se alguém atrapalha a palestra com uma pergunta, pô, eu perco a linha de raciocínio, já aconteceu. Aí vem aquela lei do travesseiro, né, o autoconhecimento, a reflexão pós. Poxa, se surgiu a pergunta era porque era importante, tinha uma dúvida de um que podia ser a de vários, e eu tenho que estar preparado para ela. E é interessante que o meu perfil é totalmente o avesso do seu, e é legal a gente fazer essa troca de experiências. Sim. Que o meu perfil é justamente do improviso. Eu funciono muito bem no improviso. Só que quando a gente tem esse talento muito grande para o improviso, a gente às vezes fica um pouco relaxado. Então, vem nessa questão que você falou, do preparo. A gente precisa se preparar, mas não se preparar somente para a palestra. A gente precisa estar com as ferramentas em dia, né? Sim. E essas ferramentas são justamente o estudo sério da doutrina. Porque Exato. A gente está aqui para trazer algo da doutrina, né? Sim. E esse estudo da doutrina, ele é ali, no dia a dia, ou naquele comprometimento de você estar estudando as obras básicas. Sim, é legal a gente ler os livros para ter as metáforas e a vivência, né? Mas é essa questão do preparo em ter as respostas, porque mesmo que venha de improviso, respostas podem estar na ponta da língua, se você tiver aqui as ferramentas, senão Sim. você vai acabar dando uma opinião apenas pessoal, exclusivamente pessoal. Não que a gente não possa, né, Marcelo? Lógico. Falar dessa questão. Então, aí me conta assim, essa flexibilidade, ela depende muito do público, né? E na sua experiência desses anos como expositor, como que você tem visto a mudança de público na casa espírita? Como que funciona? Porque você também vai em outras casas, né? É diferente da gente estar aqui sempre na nossa casa, né? Aqui eu já conheço o meu público, eu sei como as pessoas vão reagir. E quando você é convidado para ir em outras casas, você tem que estar aqui, né, preparado. Sim. Como que acontece essa questão da mudança do público? A primeira coisa, fazendo parte do preparo, né, do planejamento, lógico, eu sou convidado. A primeira coisa que eu pergunto para o expositor, para o dirigente da casa, né, aquele que está convidando, qual o perfil do público? Qual o perfil da casa? Para eu já me situar. Ah, não, a casa, como eu falei, são pessoas um pouco mais velhas que leem muito as obras do André Luiz, por exemplo. Então eu já tenho uma linha de condução. A obra tem André Luiz, mas a gente está estudando fortemente agora Kardec, Livro dos Espíritos, Revista Espírita, alguma coisa. Então você já sabe que pode mesclar. Não, a casa não vou dizer ortodoxa, né? Que não, tem algumas coisas que a gente fala assim e tem que tomar o cuidado. Mas vamos dizer, a casa é bem raiz, bem Kardec. Não, aqui a casa é aberta, a gente gosta de tudo e traz orientalismo, traz uma série de outras vertentes, é muito aberta. Então, primeiro é saber onde é que eu vou pisar. Já é o preparo. Qual o tempo de palestra? Tem casa que é 20 minutos, casa que é 30, casa que é 40, casa que é 1 hora. Então, aí a gente já vai sentindo um pouco o terreno. Então, eu tenho que preparar uma palestra um pouco mais aberta, uma exposição, uma aula um pouco mais aberta, tangenciando, e tá me preparando para... o meu caminho é esse, mas é espinha de peixe, né? Eu estou seguindo esse caminho. Se eu perceber que eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda, aí eu vou pegando essa vertente. Então, por isso, a base do estudo é importante. Como você falou, por mais extrovertido ou, vamos dizer, intuitiva que possa ser, eu tenho que buscar, porque se eu falo alguma coisa e trabalho do anjo protetor, e aí fala, mas como é que você sabe desse anjo protetor, desse guardião que você tem? Eu sinto, você não sente?
Não dá para a gente falar isso. Então, olha, livro dos Espíritos, não vou lembrar exatamente o número da questão, né? Eu não sou um Google, vamos dizer, mas ali no livro dos Espíritos, em tal parte, você vai encontrar ali, questão mais ou menos 500, 495 a 512, alguma coisa, você vai encontrar essas respostas. Eu tenho que estar preparado para essas respostas. Dentro da casa, aí vamos dizer, tá rolando a palestra, poxa, já pega a minha mochila, pega a minha mala, ou a casa tem sempre o Evangelho, tem sempre o Livro dos Espíritos, você já pega a folheia, ela está aqui. Por quê? Porque você já estuda um pouco. Então esse preparo, esse caminho, essa flexibilização, ela vai acontecendo naturalmente também. Não dá para a gente falar, colocar regras de como fazer isso. Isso vai vindo com a experiência, né? Como cozinhar o arroz. Né? Primeiro você aprendeu e fazia ali o tempo de cozimento, ficava ali olhando. Hoje você coloca tempero, você joga um monte de coisa, faz as maluquices. Então você se flexibiliza conforme você vai tendo o hábito de fazer aquela coisa. É isso aí, Marcelo. Olha, eu acho que a gente tem muito para conversar ainda sobre esse assunto. Vamos deixar então para uma segunda parte dessa entrevista. Pessoal, muito obrigada. Quer dar um alô aí para o pessoal? Falar, voltem que vai ter continuidade. Eu sei que eu falei demais, tá, gente? Então ficou extenso o negócio, mas a ideia é poder transmitir aquilo que é um pouco da experiência, né? Gostoso falar, e se for para os outros, auxiliar os outros para que possam aprender com a nossa experiência, seja bem-vindo. Então, volta aí, tá? Vai ter mais um takezinho aí. Muito obrigada.